enquanto que a obra, a carne, ela produz obras. Obra é uma vida de trabalho, atividade. Quando você pensa em obra, irmão Francisco, que é pedreiro, sabe, a gente chama até de obra. Vamos para a obra, porque é trabalho. E quem trabalha de pedreiro sabe que o negócio é duro. Quando eu trabalhei, meu pai quase deixava a gente, como diz assim, com a coluna quebrada de tanto, porque trabalha mesmo. Um pedreiro e servente não pode brincar. Embora hoje alguns são brincalhões demais e a obra fica cara para valer. E aí fica mais cara do que se a gente vai fazer uma construção. Desculpe eu falar, mas eu tenho que conversar com os irmãos. Agora a gente está acostumado a pregar demais e daquele de fazer e até fungar e às vezes não produz nada. Preciso conversar com os irmãos entenderem. A gente chama empreita com uma pessoa e a obra não sai porque ele fica sofrendo com os trabalhadores. E até agora os empreiteiros inventaram uma moda. Eles pegam vários trabalhos, várias obras, botam o povo para trabalhar e ficam olhando. Se ele for pegar a mão na massa, o negócio vai mais para frente. Você vê quando o empreiteiro não trabalha não, ele fica só olhando, corre numa moto, vai para um lado, para outro. Não sei se o irmão Francisco faz isso. Mas eu já fui empreiteiro, irmão, novinho. Eu conheci em Piracuruca, bem novo, quando eu comecei a querer ganhar dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar com um cidadão chamado Emerson, que era um pedreiro ágil. Ele assentava tijolo como demais. Quando fala de tijolo, não é essa cerâmicazinha não, era aquele tijolo assado, que você, quando terminava, a mão estava comida, de tanto pegar. E a obra é assim, você fazia e tinha que trabalhar duro, senão não saía para frente. Então, obra da carne significa desgaste, diga desgaste, suor, tribulação. Você sabe que trabalhar, claro que o ócio do trabalho é bom, ou seja, a folga com o dinheiro e o recurso que você recebe. Por isso que a gente tem aquele ditado, são ócios do ofício. Mas a pessoa até diz ossos, mas não é ócio. Ou seja, por causa do trabalho que você se desgasta, você tem um dia de ócio, ou 2 dias, né? Já, verdadeiramente, possivelmente, da meia para a tarde. Eu acho que o irmão Herman não tem nenhum dia de ócio, só não sei domingo, parece que ele tira domingo, mas o resto é só na beira do fogo. Então, trabalho é coisa angustiante. Ele vem da origem latina, tripulium, ou seja, que deixa a pessoa moído. Então, as obras da carne é isso. Embora pareça até que seja agradável, mas só traz canseira, enfado, mas a carne produz isso. É nesse sentido que a palavra de Deus o diz. Agora, quando nós nos referimos ao Espírito Santo, ele produz frutos. É diferente de obras, de fruto. O fruto simplesmente dá, simplesmente nasce. Ou seja, enquanto a obra, ou a carne, produz obra, uma vida de trabalho, fala de atividade, algo que não pode parar. E o fruto fala de passividade, de prazer, de alegria, de lazer. Então, o fruto é um resultado natural de permanecer em Cristo Jesus. Não precisa você se esforçar para demonstrar fruto do Espírito Santo. Basta estar ligado em Cristo Jesus, conforme o irmão vai colocar para nós lermos João 15, de 1 a 5. E a Bíblia diz claramente: vocês estão em mim e eu estou em vocês, e quem está em mim produz fruto. Quem está em Cristo Jesus produz fruto, ele não dá trabalho. Obra é o mesmo que dá trabalho. O crente que dá trabalho é porque está na carne, aí só fica produzindo trabalho mesmo. Porque esses trabalhos que são produzidos na carne são invejas, glutonarias, dissensões, heresias, emulações, iras, pelejas. E por isso o crente carnudo, que vive dando ênfase na carne, é trabalhoso demais, irmão. O negócio dele é produzir carne. Mas o crente que está no Espírito produz suavidade. A coisa melhor que tem é quando você vai debaixo de uma fruteira, como é o nome do fruto lá de casa, Amazinha?
a cajá, que lá tem várias, mas a cajá agora está cheia, é tão bom comer a cajá, fazer o suco, é algo que oferece suavidade. Então o crente que dá fruto, o crente no Espírito Santo, ele produz suavidade. Os outros irmãos que se aproximam dele se descansam, se alegram, e é isso que eu quero ser para vocês, é isso que nós precisamos ser uns para os outros. João, quando diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador, vocês já conhecem esse texto todo, versículo 2, vai lá: toda vara que em mim não dá fruto, o que que o Senhor faz? Tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Na verdade, o texto diz assim: toda vara que em mim, não é cortar a árvore, é a vara, é o galho, como se faz uma poda, porque a árvore, ela tem os seus galhos, e alguns galhos que não dão fruto, eles precisam ser cortados para que as outras deem fruto, mas não é cortar a árvore não, é só a vara que não dá fruto. Por exemplo, se na sua vida, alguma parte da sua vida está sem fruto, corte, para que você continue dando fruto. Podar a vida, podar ou tirar algumas coisas que impedem, alguns abrolhos que se enxertam na árvore e que evita a árvore dar fruto, e elas estão ali num galho. Corte isso em nome de Jesus. E toda vara em mim, para que dê mais fruto, para que dê mais fruto, diga: para que dê mais fruto. Deus quer que a gente consiga, que a gente produza mais fruto, algo suave que vem do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo não vai precisar de nenhum esforço seu, basta você estar em Cristo Jesus, Ele vai lhe dar este fruto. E aí, depois disso, conseguindo o outro versículo 3, vocês já estão limpos, ou seja, a vara, aquilo que não prestava em mim já foi limpo, já fui podado por Jesus. Quem se sente podado por Jesus? Talvez alguma coisa que em você não dava fruto, Jesus diz assim: vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E eu entendo que cada vez que eu leio a palavra, o Senhor vai me podando, vai tirando aqueles galhos velhos que não dão fruto, porque é assim mesmo, irmão, toda árvore começa a ter galhos velhos, sim ou não? Mas a árvorezinha bem podada é bonita ou não é? E quem é que poda? A palavra de Deus. Quem limpa a árvore é a palavra de Deus. Não é o seu esforço, ou não é qualquer outra coisa, mas é você estar debaixo da palavra de Deus. E aí ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É maravilhoso poder deixar que o Senhor, pela sua palavra, corte o mal que há em nós. E aquele crente que não gosta da palavra de Deus, aí você olha para a árvore, está toda cheia de galho velho, um galho para um lado, galho torto para outro, enxerto de um lado. Tem crente enxertado, irmão, cheio de enxerto. Vocês já viram enxertos principalmente em manga? Eu não sei o que é aquilo, mas se você for lá em casa, como o povo diz aqui, lá na roça do pastor, que é alugada, né? Claro, não é minha. Mas aí você vai ver que os pés de manga são todos bem podados, porque foram podados quando eu cheguei. Mas às vezes você chega nos lugares que as árvores são as coisas mais horríveis do mundo, não dá fruto bom não. Então o crente assim, cheio de galho, cheio de confusãozinha, irmão, tem crente que é cheio de tanto problema, mas a palavra de Deus corta. Sabe por que é que não corta? Porque ele não ouve a palavra, mas se ele deixar a palavra cortar, ela corta sim. E eu quero que o Espírito Santo, a sua palavra, pode cada vez minha vida, que ela faça cortar os galhos velhos, para que eu mantenha-me limpo na presença do Senhor. E para isso, o Senhor recomenda estar em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo. A vara de si mesmo não dá fruto. Não, mas se eu estiver em Cristo, se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Se eu estiver, eu dou fruto. Por isso que eu preciso permanecer. O fruto é o resultado de você permanecer em Cristo Jesus. E desde o dia em que você aceitou a Jesus, permaneça nele e deixe que a sua palavra limpe todo o seu coração
e a sua vida, e assim você vai dando fruto para a glória do Senhor Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. O fruto nunca se ramifica, nunca se esforça. O fruto está ali à medida que permanece na árvore. À medida que está ali ligada à árvore, dá fruto. Se cortar, murcha, seca, mas se permanecer, estará nele. Então, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Mas digam com força, irmão. Esse dá muito fruto. É muito fruto, como aquelas coisas que a gente costuma dizer, é muita bênção, irmão. Quando você vai falar com o irmão, que você diz assim, a paz do Senhor, você está dizendo, é muita bênção que eu tenho, é fruto, fruto. Eu estou cheio de fruto. E onde estão os crentes que têm fruto do Espírito Santo? Se está faltando essa manifestação do fruto, ou o fruto está minrado, não está muito bom, é porque precisa passar por uma limpeza, e a palavra de Deus está aqui para limpar as nossas vidas. Precisamos permanecer na videira, porque se nós sairmos, automaticamente deixamos de dar frutos. Na vida do crente, o Espírito Santo produz fruto automaticamente, porque ele está em Cristo Jesus. Mateus, Jesus se referindo aos discípulos, diz em Mateus capítulo 7 e versículo 20, quando diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus faz uma comparação interessante sobre o comportamento do homem, e pelos seus frutos conhecereis. O caráter nosso é demonstrado exatamente através dos nossos frutos na presença do Senhor. Aliás, eu quero que vocês repitam e gravem, grifem, anotem. Essas são as características que devem permanecer na vida do crente. Repita comigo. Essas são características que devem permanecer na vida de todo crente, sem exceção. Não há. Tem gente como quem diz assim, não, aquele crente ali, mas é tão cheio de fruto. O fruto que ele dá é o mesmo que eu dou, irmão. Porque nós estamos na mesma árvore, nós somos ramo da mesma árvore. Nós estamos sendo alimentados pelo mesmo tipo de alimento. A Bíblia diz, todos comeram ou todos beberam da mesma água, da mesma fonte. Assim como as más obras caracterizam a vida do perdido, essas más obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Isso está no versículo 20 e 21. Veja que as obras, elas ocupam 2 versículos e mostram, aliás, parte de um versículo, que é do 19, 20 e 21, e que quem pratica essas coisas não é do reino de Deus. Aqui essas obras que às vezes nós dizemos assim, mas eu não sou, por exemplo, eu não pratico a prostituição, eu não pratico a lascívia, talvez não a idolatria, mas eu sou invejoso, eu gosto de mirar, eu gosto de contender, ou seja, pelejas, dissensões, tudo são obras da carne. Crente não tem lugar para isso, não, irmão. Crente não tem lugar para inveja na vida do crente que está em Cristo Jesus. Não é característica de crente, não é característica do crente bebedice, não é característica do crente dissensões, não é característica do crente inveja, nem ira, nem contenda, nem homicídios, nem glutonaria ou coisas semelhantes, porque ele tem fruto diferente, o nosso caráter é diferente, a nossa característica é diferente. O fruto do Espírito, aí eu vou dizer algo que certamente você vai ter que entender, bem claro. O fruto do Espírito
é a prova da salvação de alguém. Você demonstra, como disse o texto, Jesus diz em Mateus, que nós lemos 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. É o seu fruto que diz se você é salvo ou não. Não é você que diz, eu sou salvo. E cadê os frutos? Não é de todo jeito que você pode dizer que é salvo, ou que pode dizer que é crente. Porque crente que diz que é crente e anda com inveja dos outros, eu estou sendo repetitivo, que anda procurando contenda, confusão e intrigas. Irmão, nós temos na igreja, não é aquela intriga assim, velada de puxar a faca e matar, não. Mas é aquela intriga de não suportar. Mas aquele irmão ali, eu não quero nem chegar perto. Mas, meu querido irmão, isso não é fruto, não é característica de crente. A característica de crente é o que nós vamos ver aqui, que é o amor, que é algo importante nas nossas vidas. Então vamos de forma rápida, porque essas características desse fruto são muitas, são mais ou menos, parece-me que 11 características. Vamos então rapidamente ver as características desse fruto que mostra exatamente o caráter do crente. Qual é o primeiro? Vamos lá, versículo 22, bota lá. Versículo 22, diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor. Diga amor. Esse amor nós precisamos entender, talvez, quando lemos Mateus 22, de 37 a 39, onde há uma recomendação de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disse o Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 37, 38, 39 fala desta recomendação de Deus. Existe, a segunda semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 39. Há uma receita interessante, eu não sei se pode ajudar, quando conjugamos o verbo amar da forma correta. Por exemplo, em nossa língua, como é que nós conjugamos o verbo amar? Na primeira, segunda e terceira pessoa. Vamos lá, Lincoln. Bem forte. Agora mais forte ainda. Bom, em quase todas as línguas, no inglês, no francês, a posição do verbo é essa. Primeira pessoa, eu amo. Segunda, mas no hebraico é diferente. É totalmente diferente. Quando nós conjugamos, por exemplo, na primeira pessoa, a gente começa ele, tu, eu. Ele, tu, eu. É interessante. É uma receita para a gente entender. Por exemplo, se eu for conjugar o verbo no hebraico, eu vou dizer assim, em vez de eu dizer eu amo, diz assim: ele ama, tu amas e eu amo. Veja que eu fico por último. Isso é uma receita para que nós possamos entender, porque foi assim que Jesus ensinou a amar, não foi? Primeiro Deus, não é primeiro você. Eu me amo, aí eu vou amar a Deus porque eu me amo. Não é assim. Eu amo a Deus, depois ao próximo e depois a mim. Por quê? Esse é o fruto do Espírito. O amor de Deus verdadeiro é esse. É um amor que vem dele. É que eu amo a Deus. Porque muitas pessoas têm condicionado o seu amor para com Deus da forma como ele se ama. E aí é muito complicado. Devemos colocar Deus em primeiro. E quando nós colocamos Deus, o próximo como a mim. Deus, o próximo, eu. Quando eu amo a Deus, eu vou demonstrar esse meu amor para com meus irmãos. E isso, desde quando eu sou criança, que eu escuto ouvir isso. Escuto ouvir. Pleonasmo, sei lá nem o que é isso. Que eu
escuto esta frase: está faltando amor. Eu não sei se alguns dos irmãos que são assim como eu, não na idade, mas na crença, sabe que já ouviu isso. E por que isso, irmão? Porque a carne vai enxertando obras que vai tirando o amor. E quando nós amamos, nós demonstramos isso com uma alegria maravilhosa do Senhor Jesus. E nós precisamos amar os nossos irmãos a partir do nosso amor para com Deus. A forma como eu amo Natanael é exatamente o meu amor para com Deus que é transmitido para ele. Estamos fazendo quase tudo errado, viu, pastor Mazinho? Nós estamos querendo medir por nós. E aí nós temos tendência a dizer: eu não amo o irmão Carlinho. Então você não ama a Deus. Porque a Bíblia diz que quem aborrece seu irmão, o amor de Deus não está nele. Eu não estou dizendo nenhuma heresia. Quando você aborrece seu irmão, quando você anda com intriga com seu irmão, quando anda fazendo grupinhos, o amor de Deus não está em você. Porque o amor de Deus é forte, é transcendente, ele é inominável, o amor de Deus. E é este amor que está em você. E se esse amor está em você, deixe ele exalar para todas as pessoas. É como uma árvore frutífera dando o seu fruto e as pessoas se alimentando desse fruto. Imagina que eu como árvore, porque tem árvores que se você comer o fruto, você morre, se envenena. Sim ou não? A minha esposa tem uma história que quando ela era menina, as meninas foram brincar, comeram um pinhão e ficou um problema, não foi? Eu não me lembro mais como foi, mas ela conta, a menina ficava lá, ia lá na igreja, ela participava da igreja e tinha uns pinhão e comeram, e tem fruto que é comer e morrer. Então, cuidado com o fruto que você dá, porque tem gente matando gente aí com fruto maligno. Tem gente que está matando gente espiritualmente morto por causa do seu comportamento, do seu caráter ruim. Mas você foi chamado para ter o caráter de Cristo, para dar fruto bom, o fruto do amor, que o texto diz aqui: o fruto do Espírito é o amor. Deus, homem. Deus, homem. Repita comigo: Deus, homem. Quantos amam a Deus aqui? Então, se você ama a Deus, eu tenho certeza que você tem toda a capacidade de me amar e nós vivermos juntos para a glória do nome do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer de nós, no nosso caráter, é exatamente essa demonstração que nós precisamos ter e que às vezes está faltando muito. A segunda característica desse fruto, depois do amor, é a alegria. Observe, o fruto do Espírito é amor. Aqui no texto da revista corrigida diz gozo, mas é alegria. Mas o fruto do Espírito, essa palavra gozo é o mesmo que alegria. Ou seja, essa palavra alegria aqui, nesta tradução no original, significa deleite. Diga deleite. E você sabe o que é deleitar-se. É algo que lhe satisfaz, que você não é uma alegria simples, mas é o deleite de estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz, tem um salmo que vocês podem ver aí: deleita-te no Senhor. Olha o resultado: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse deleite, esta alegria, esse prazer constante em Deus deve ser e sempre como nosso caráter. 1 Tessalonicenses 5,16, ela mostra isso para nós. Eu conto aqui uma ilustração que um comerciante na Índia, perguntou a um missionário, abre aspas: missionário, o que você coloca no seu rosto para fazer brilhar? E o homem de Deus respondeu: eu não coloco nada não. Mas o comerciante insistiu e começou a perder a paciência. Coloca, moço, você coloca sim alguma coisa. Se você tem, todos vocês que acreditam em Jesus parecem ter isso, vocês colocam alguma coisa no rosto.
E aí a pessoa, o cristão, o missionário entendeu e respondeu, seu rosto brilhou ainda mais. Ele disse: agora eu sei o que você quer dizer e vou lhe contar o segredo. Não é algo que nós vestimos, não é algo que passamos no rosto, não é algo que vem de fora, mas é algo que vem de dentro. O que vem de dentro embeleza o seu rosto, o que vem de dentro dá alegria ao seu rosto. A alegria que o mundo, quando olha, vê, não é o sorriso sarcástico, sabe? Esse nome é assim mesmo, né? Aquele de, às vezes, aquele sorriso de deboche, e que a Bíblia chama de ou seja, que fica querendo criticar, mas é a alegria do Senhor, a beleza de Cristo que vem de dentro, porque é o Espírito Santo que está dentro de nós. E esta é a característica do crente. A característica do crente, além de ser de amor, é essa característica de alegria, de ser alegre, do seu rosto brilhar. Se você quiser fazer um teste, olha para o seu irmão que está do seu lado, que é crente, que é salvo, e você vai ver que ele está com o rosto brilhando, os olhos brilhando, a alegria de poder dar. Olha aí para a irmã Mercedes, como está brilhando o rosto dela, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então, quando eu vejo um crente assim, ó, irmão, corta esse ramo que está estragando a tua vida. Pega, vai lá, pega a espada, olha aqui, e corta esse ramo teu que está prejudicando, porque crente não é para andar amuado não, com a cara zangada, valente, parece que está todo tempo armado. Meu pai dizia que parece que está chupando limão ou coisa amarga. Você tem algo dentro de você que é maravilhoso e que produz alegria, e esta alegria lhe dá força. Você sabe que Satanás sai quando um crente alegre chega, ele nem se manifesta, irmão. Tem esse negócio de diabo se manifestar quando tem crente alegre, não. Esse negócio de diabo se manifestar, ele nem chega perto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito do Senhor que está em nós expele estas coisas. Então, meu irmão, deixa extravagar, deixa extravasar a alegria do Senhor que está dentro do seu coração, que é o Espírito Santo que brilha na sua vida e que brilha em minha vida e na nossa vida. Diga glória a Jesus, aleluia. O terceiro aspecto, ou terceira característica, já que estamos falando de caráter: amor, alegria, paz. Digam paz. Quando o Espírito Santo governa a nossa vida, ele produz em nós paz. Experimentamos alegria, experimentamos satisfação, experimentamos paz em 3 áreas da vida. Nós experimentamos a paz, digam, paz com Deus, paz com os outros e consigo mesmo. Mas veja que sempre é primeiro com Ele. Então, qualquer coisa, conserte logo com Ele, que tudo vai dar certo. Se liga nele. Aí, se você está sentindo que alguma coisa vai te desligar, vai te dar, que a gente, hoje um pastor me ligou, perguntou, como é que está? Eu digo, estou atribulado, porque estou mesmo, né? Mas Paulo diz lá em 2 Coríntios, né? Atribulado, mas não angustiado. A tribulação vem por causa do fruto do Espírito Santo. Qual é o seu socorro? Corra para Jesus, vá aos pés da cruz. A cruz de Cristo lhe dá este alimento precioso. Eu não estou, quando eu falo da cruz, não é você pegar um pedaço de madeira e ir perante Ele, mas é você ir verdadeiramente ao feito da cruz, ao Calvário, onde Jesus pegou a minha vida e limpou. Ele me tornou mais alvo, mais puro do que a neve. Ele tirou toda a sujeira, toda a mancha. E agora, fora desta mancha, eu brilho e tenho paz. Paz com Deus, paz com os outros e paz consigo mesmo. É o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Você quer ter paz? Então é perto do Senhor Jesus. E quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com os irmãos. Porque às vezes a pessoa está atribulada com outro,
não tem paz com o irmão, é porque faltou a paz com Deus. E por isso que eu repito que crente que ora não faz mal a ninguém, porque ele vive em paz com todo mundo, porque ele está em paz com Deus. Tem alguém aqui em conflito com Deus? As pessoas que têm conflito com Deus são os incrédulos, são as pessoas que não têm esperança, são os que não nasceram de novo, são que estão enxertados pelas obras da carne, mas nós fomos renovados em Cristo Jesus, nós temos a nova vida em Cristo, temos paz com Deus. É o que diz, me parece que é Romanos capítulo 8, temos paz com Deus, né? Capítulo 5 de Romanos, veja aí, é onde ele diz que não temos paz, não há mais, a condenação saiu, porque o Senhor nos encheu desta paz. E esta foi uma promessa do Senhor, esta foi a promessa, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Que é isso, irmão? Você tem paz com Deus, sim. Você tem paz com o Senhor, porque você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Vá em paz, exalte o nome do Senhor. Vem tribulação, vem angústia, vem perseguição, vem acusação, vem afronta, vem arranhões, vem de todo jeito. Eu continuo produzindo o fruto da paz em Cristo Jesus, porque eu fui justificado. Esta foi a promessa do Senhor quando ele apareceu aos seus discípulos, quando ele veio aos discípulos, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 17. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo assim, fique em paz, irmão. Fique em paz. Agora, às vezes, nós usamos essa expressão de forma jocosa, ou seja, o irmão, eu fiz raiva ao irmão, aí o irmão chega para mim, oi meu irmão, me perdoa, aí diz assim, não irmão, fique em paz, mas é só para se livrar, não é para ficar em paz não, é como quem diz, fique em paz, é como quem diz, não vou mexer mais contigo não, fique em paz, que é isso, você está cheio de paz, diz assim, meu irmão, eu te dou é a paz, eu estou feliz com você, porque você veio me pedir perdão, porque você reconheceu, porque você reconhece as falhas, tem paz com Deus, porque você recebeu do Senhor Jesus, aleluia. Mas nós só estamos aqui ainda na terceira característica do crente, a terceira característica do crente, vamos lembrar qual é? Vamos, amor, alegria, paz. A quarta é longanimidade. Digam longanimidade. Longanimidade, irmão, significa paciência. Paciência. Ou seja, disposto a aceitar injúrias, suportar injúrias, não é aceitar, é suportar. Elas vêm, o que é que eu posso fazer? Pacientemente eu espero no Senhor. Confiantemente. Esta longanimidade, eu não vou me exasperar, como diz o nordestino, exasperar, o nordestino diz é desencabelar, eu zangadão, não, eu estou calmo, tranquilo, paciente, olhe para o seu irmão, diga para ele, fique paciente, meu irmão Chaga, tenha paciência comigo, tenha paciência com o seu irmão. Meu irmão só eu, porque sabe por quê? Porque o irmão Chaga não gosta dessa coisa, mas tem hora que é preciso, né, irmão Chaga? Tenha paciência. Às vezes a Bíblia manda que a gente tenha paciência mesmo, tenha paciência. E Mateus capítulo 18, 21 a 35, registra a necessidade de nós suportarmos estas afrontas, né, injúrias. Você lê até o versículo 21, vai só para os irmãos lerem. Capítulo 18, 21 a 35. É um texto grande. Quando Pedro diz assim, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? O paciente perdoa até quantas vezes? 7? Pedro, peraí. Ele perguntou quantas vezes? 7, Senhor. E Pedro já botou muito. Ele já disse muito. Senhor, até 7. Aí o Senhor diz assim, não te digo que até 7, mas até... Só paciente que faz isso, sim ou não?
Suporta. Quanto é? 490 vezes. Mas até se somar, você ainda não fez nem 70 vezes nada contra mim. Então está tudo perdoado, tranquilo, paciente. Estou ganhando no negócio. Você tem crédito em Cristo Jesus. Você é cheio de paciência. Os que são pacientes aguardam no Senhor Jesus. Efésios 4:32, só para que os irmãos entendam sobre mais isso assim. Se você ler até o texto, veja que antes sede uns para com os outros. Eu quero que vocês leiam aí. É muito bom esse negócio de. Eu gostei, viu? Vamos lá. Antes. Esse negócio de perdão é a coisa mais difícil que o Senhor trouxe para nós, mas se torna fácil porque não sou eu, é o Espírito Santo que produz esse fruto em mim. O perdão não é porque eu sou bom, não, é porque em mim está o Espírito Santo. Está em você? Está na sua vida? Então você tem capacidade de perdoar. Não fique com esse negócio achando que não. Se não tiver, busque o Espírito Santo, que ele vai dizer sim, você pode perdoar até 70 vezes 7. Porque esta é o que o Senhor faz. Sede uns para com os outros benignos. A palavra benigno aí é totalmente contrário do malignos. O maligno, ele deseja o mal. Tomara que teu microfone quebre, tomara que teu carro se acabe, tomara que você não faça bem de vida. Olha, ele te disse, é isso. E o benigno, com paciência, espera que o outro se levante e que seja perdoado, porque esse é o nosso feito. Aleluia. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Qual é a quinta característica do crente? Benignidade. Eu vou fazer aqui, trocar essa palavra por gentileza. Benignidade é o meio que gentileza, doçura de atitude, fácil de convivência. Não tem gente que é difícil de convivência? Irmão, falta só o fruto do Espírito. Se deixar o fruto dar, todo mundo vive bem. Olha, seja pequeno, grande, rico, pobre, feio, bonito, do jeito que for, comigo convive bem. Às vezes a pessoa é até meio zangada, mas vive bem comigo também. Às vezes é grosseiro demais comigo, vive bem comigo, porque eu não vou depender dele, ele é que vai depender do fruto que está em mim. É o fruto que está em mim que vai transformá-lo, pois ele vai se alimentar do meu fruto e vai achar que é bom. E esse fruto não é meu, é do Espírito Santo, vamos lembrar disso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, doçura de atitude, fácil de conviver, fácil de agradar, agradável, coisa maravilhosa. Isto nem sempre está reclamando, irmão, que a coisa mais ruim do mundo é você viver perto de uma pessoa que fica só reclamando. Aí tem hora que quando a pessoa está reclamando perto de mim, porque eu oro sempre, irmão, não pense que eu deixo de orar, não. Está orando e eu estou dizendo assim: Senhor, muda, Senhor, me dá um frutozinho para essa pessoa ver. Ele não vai ouvir, porque se eu for pela carne, eu vou responder do jeito dela. Mas eu preciso demonstrar, e eu oro, Senhor, que esta pessoa receba fruto do Teu Espírito Santo, para ter esta mudança. Pessoas que vivem sempre reclamando e reclamando, não tem o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito vive uma vida de doçura, de alegria, gentileza. Isto é apenas uma atitude, ou uma atitude de bondade, que é o nosso próximo. 6, bondade. Diga, bondade. Esta característica parece ser a mais visível, ou que precisa ser. Claro que o espírito é tão controlado que ele não dá um maior do que o outro, é tudo muito tranquilo. Mas esse aqui parece que se apresenta mais,
Porque a bondade, digam assim, disposição para fazer o bem e ajudar os outros. Procure aí Mateus capítulo 17, 12. Ou seja, literalmente, não é nada mais, nada menos do que o amor de Deus em ação. Ou seja, eu estou sempre disposto a fazer o bem e ajudar os outros. Não, quem não estou? Mateus 7 e 12, não é 17. Mateus 7 e 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. 1 João 3 e 18, leia também, 1 João 3 e 18. Então, tudo que você quer que o homem faça, faça você primeiro. Eu quero que alguém me agrade, eu só faço ruim. A minha mãe, um dia desse, que passou um dia comigo, um pouco da manhã comigo, ela lembrando e contando para a Toninha e para os outros que estavam lá. Esse Bezalel inventa coisa. Um dia, menino, lá em Simões, dia de chuva, a gente corria para os becos para tomar banho naquelas grotas e ficar debaixo dos pés de, como é que chama, de joá, para pegar joá para comer. Gostou? Vocês podem não gostar, mas eu gosto. Se tiver joá, o amargo não, assim um mais docinho, pode levar para mim que eu como. E a gente ia para debaixo dos pés de juazeiro, e lá vinha um bêbado, coitado. E os meus colegas, meninos, jogavam a pedra do bêbado, derrubaram o bêbado, e quando eu vi, eu entrei no meio e disse: aqui ninguém pega ele. E eu levei o bêbado lá para casa, todo ferido, saindo sangue. Mas que está fazendo isso, menino? Mamãe, o bêbado está com sono, cansado. E o bêbado dormiu. Botei ele para dormir. E quando acordou, a mamãe disse: não sabe nem quem é esse? Isso era um bêbado, mamãe, que ia passando, o menino bagunçado, derrubaram, ele estava lá moribundo. E depois que terminou, que ele disse: onde eu estou? Eu digo: você está na casa do pastor. Foi eu que lhe trouxe para cá. Muito obrigado. A bicicleta, que vocês sabem que bebo quando anda de bicicleta, mas já estava bonzinho, pegou a bicicleta, foi embora. E, na verdade, sempre devemos estar pronto a fazer o bem. Não é aquele ditado do mundo: fazer o bem sem olhar quem. Não fazemos assim sem olhar quem, com quem dizer: eu vou fazer porque vou fazer. Não, é porque isso é um fruto dentro de você, é uma disposição sua. Crente que não gosta de fazer o bem, tem alguma coisa que precisa ser cortada. Pode suave. Como é que a gente vai usar outro verbo para podar, para não ficar feio? Pode suave, né? Limpe, corte, limpe. Limpa e suave. Repita comigo: retire o que não serve, o que está impedindo do fruto sair. Limpando a árvore, ela vai dar fruto, e esta limpeza é pela palavra do Senhor. Tiago, 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, e de verdade. Tiago 2, 15 e 16. Isso significa, irmão, a virtude, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, 16. Não, peraí. 16. E algum de vós lhes aí de em paz, aquietai-vos e fortalecei-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? É a ação mesmo, não tem nenhum proveito assim. Então, isso é a virtude de ser moralmente bom, ou seja, íntegro. É uma virtude que o Espírito Santo produziu em você para ser bom, para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Sétima característica, vamos lá ver se estão acompanhando. Fé. Capacidade, digamos, capacidade de confiar em Deus e de receber a confiança de Deus e do homem. Irmãos, a fé não é uma coisa, como é que eu vou usar? Não é uma coisa unilateral, ou seja, só minha.
A fé é uma capacidade de eu confiar em Deus e de ter a confiança de Deus em mim e dos outros em mim. Quando isso acontece, eu tenho fé. Porque, imagina, Deus confiou em Noé ou não? Deus confiou em Abraão ou não? Deus confiou em Abel ou não? Quem mais outro herói que Deus confiou? Então a fé é isso, é a capacidade de eu confiar em Deus, e Deus confiar em mim, e alguém confiar em mim também, porque por causa destas palavras é que as coisas acontecem, e a confiança, a nossa fé em Deus, ela deve ser demonstrada cada dia mais, não apenas o que, como a gente lê sempre, mas eu tenho fé em Deus. Mas Deus está confiando em você? Está respondendo mesmo? Marcos 11 e 12 e 22, vocês sabem que Hebreus 11 fala da fé. Vamos ver. Tende fé em Deus. Alguém disse que essa tradução, o original seria, não seria não, é o original. Está dizendo assim, tendes fé em Deus, mas lá está dizendo assim, tendes fé de Deus, ou seja, aquilo que Deus lhe deu. E a Bíblia diz que a fé é um dom. Eu não creio nele, ou não tenho fé nele, porque eu respeitei, porque ele colocou isso em mim. A fé vem de Deus. Vocês salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa fé que eu tenho, ela veio dele, foi produzida pelo Espírito Santo, e eu preciso demonstrar isso, eu preciso viver isso, porque ele está em mim. A fé que eu tenho não é produzido por obra nenhuma, mas é pelo Espírito Santo na minha vida. O capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo da fé, destaca o versículo 6 para fortificar esta capacidade de confiar, porque veja, sem fé é impossível. É necessário aquele que se aproxima de Deus, crer que Ele existe e que leva a todos os seus cursos. Eu quero cura, eu sei que Ele pode. Eu quero bênção, eu sei que Ele tem. Eu quero provisão, eu sei que Ele tem. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e eu creio e confio nele. Romanos 14 e 23 também fundamenta a nossa fé. É bem rápido, ele é rápido, viu? Mas aquele que tem dúvidas, diga dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E vamos lá, e tudo. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmão, sabe que eu vejo e quero dizer uma coisa, que todo filho de Deus deveria ser uma cópia de Deus. Você entendeu? Essa minha fé que eu tenho em Deus é porque o Senhor me deu, e esse fruto em mim é uma miniatura. Nesse sentido, escute o que eu vou dizer, todos nós deveríamos ser Bezalel, que a tradução é, uma delas diz assim, na sombra de Deus, mas a tradução mais firme diz assim, uma sombrinha de Deus, um pedacinho de Deus. Que Deus esteja cada dia em nós, para que os homens vejam Deus em nós, e eles veem através da nossa fé e confiança nele. E aí o povo vai dizer assim, Deus está com ele, Deus é com ele. E às vezes até diz, não mexa não, Deus está com ele. Não é preciso nem dizer, na hora que ele levanta a mão, a pessoa já entende que Deus está com ele. Que o Senhor esteja sempre conosco, irmãos, porque ele é o nosso Senhor. Tem uma história, eu já li, tem um livro, E Agora Como Viveremos, o autor dele, ele trabalhou nas penitenciárias, e a forma como os presos eram tratados, mas o Lois Lawson, como é o nome? Os Lawson. Mas um outro, o Lois Lawson, se tornou diretor da prisão, de uma prisão,
Sing Sing, em 1920. E os presos viviam em condições muito ruins. Os presos viviam maltratados. Ele começou a tratar bem os presos, ao ponto de trazer a família dele para sentar com os presos e conversar, de ver, de entender que eles eram humanos. E ele trazia os seus 3 filhos para sentar com eles, aqueles gangsters perigosos. Isso está, você pode pesquisar isso. E quando ele faleceu, ele morreu em 1937, a sua casa ficava a cerca de 400 metros do presídio. O diretor do presídio, quando deu fé, estava a fila de preso pedindo para sair, para ir assistir o enterro. E o diretor, impressionado, quando encontrou isso, ele disse: homens, eu vou confiar em vocês, porque vocês vão voltar. E é interessante que nenhum dos presos, nenhum deles fugiram, porque eles iam apenas para ver o homem que mudou a vida deles pelo comportamento e pela fé. Ou seja, aquele que amou os presos, eles retribuiu isso com muito amor. E foi isso que aconteceu conosco, quando o Senhor nos amou, quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Romanos 5:8, ele fez isso por nós. E nós mesmo, e nós sendo pecadores, ele nos deu a vida. Por causa do que ele fez no Calvário, somos libertos da escravidão e somos agora semelhantes a ele. Aleluia. Glória a Deus. Em 5 minutos, para ver se nós encerramos o 8º. Isso é pesado. Como é o 8º? Hein? Mansidão. Diga mansidão. Ou seja, restrição. Se eu posso mudar essa palavra restrição, recusar-se a fazer aquilo que você tem ao seu alcance. Por exemplo, a pessoa chega para mim fazer raiva, eu tenho uma pedra na mão, ou eu tenho um braço, eu poderia, mas a mansidão, eu posso sim. Às vezes a pessoa pensa que é porque é mole. Não é não. O manso não é que seja mole, ele tem restrição, ele é o Espírito Santo sustenta. Eu poderia pegar um copo e tacar na tua cara. Não, o manso não faz isso. Ele tem, irmão, todos nós temos arma. Não vai, ninguém pense que vai chegar nas pessoas, porque um Zé Ninguém ou pequeno, não, que é perigoso. Ele tem qualquer coisa, mas o manso, ele usa a restrição, ou seja, aquilo que você tem ao seu alcance, ele faz um controle, ele se restringe, recusa-se a fazer aquilo que ele poderia fazer. Como por exemplo, você é um sujeito ruim, o que eu poderia dizer? Ruim é você. O manso diz assim, ele diz toda coisa para se sair, irmão. Só não, irmão, você está enganado. Não, sim, vá orar melhor, pense em mim melhor, coloque-se do Senhor. Você é isso, você se recusa. Esta é uma atitude que nos submete à vontade de Deus e deixa Deus agir. Ele é o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:22. Nem tudo que está, que eu posso dizer, ou que eu posso fazer, eu faço, porque o Senhor me deu o espírito de mansidão. Não a mim, Ele deu a você também. Quem tem o Espírito Santo aqui? Esse Espírito está na sua vida, deixa que Ele reine no seu coração, porque todos os nossos pesos, obstáculos que vêm a nós nos abstemos em Cristo Jesus. O meu pai conta uma história interessante. Uma certa vez, na cidade de São Pedro, ele foi a uma quitanda fazer uma compra e um camarada valente de lá, que era batedor em gente, foi em cima do meu pai e ia para lá, e o meu pai: se aquiete, fulano, se acalme, Jesus é bom. Crente besta, crente não sei o quê. Não se preocupe não faça isso não. E saiu, e alguém disse: opa, não é crente mole. Mas na hora que ele saiu, o camarada foi caçar conversa com o outro que não tinha o fruto do Espírito. E a mão do camarada era tão grande que deu-lhe uma mãozada que ele caiu no chão. Porque, irmão, uma mão bem dada derruba um. Você já sabia disso? Só dá assim, bem, como diz assim, no enxergante, acaba cai. Então, aquele que não tem o fruto do Espírito, não se abstém não. Ele não é manso. Ele faz isso.
Agora eu quero dizer que quem é manso não significa dizer que é mole, não vai cair nessa bobagem, não. Até porque quanto mais ele é manso, mais o Senhor Deus vai usá-lo em fortaleza e em vigor, para a glória do nome do Senhor Jesus. E estas coisas, meus queridos irmãos, elas não são falsificadas. O fruto do Espírito é verdadeiro. Acabou? Acabou não, né? Temperança, ou seja, autocontrole. Na verdade, a mansidão é poder sob o controle. Fui trocar. Poder, você tem o poder de controlar, e a mansidão, a temperança, você tem o autocontrole. Você não faz aquilo que pode fazer, aquilo que tem condição de fazer. Você tem a temperança, se controla na presença do Senhor Jesus. E qual é o último? É isso mesmo, né? Então, digo mais: contra estas coisas não há lei. Amém? Estas são as características do crente. Este é o caráter do crente. Fora disso, não é crente. É duro dizer isso, mas não é. Mas o Senhor quer que eu seja, e por isso Ele se coloca à disposição. Eu vou usar outra palavra, para me lapidar, cortar aquilo que não presta. Como é que você vai fazer? Escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, goste da escola dominical, porque o crente que gosta da escola dominical, irmão, você já viu que o melhor crente da igreja são os que frequentam a escola dominical? Eles se tornam bem polidos, eles começam a dar mais frutos, alimentando-se da palavra de Deus e cortando aquilo que não visa com a santidade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome de Jesus. Eu peço mais 5 minutos para nós servirmos o Senhor com nossas ofertas e depois sairmos para o lanche e para a casa dormir. Amém? Vamos então louvar o Senhor com o hino. O irmão Urbano louva ao Senhor com o hino e vamos então servir ao Senhor com nossas ofertas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Em menor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga: porque dele e por ele. Diga: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas.